Graça e paz a todos vocês que estão assistindo o canal Expondo a Verdade. Que o nome do Senhor seja glorificado na vida de cada um de vocês. Gostaria de agradecer a todos que são inscritos no canal e aqueles que não inscreveram, que se inscrevam, deixe seu comentário, deixe seu like, ative o sininho de notificações e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Vamos hoje, nesse dia, ler o Evangelho de Cristo segundo João escreveu, no capítulo 21, para nós entendermos o qual grande, gloriosa e poderosa é a palavra do Senhor e o que o Senhor tem para falar conosco nesse dia. Vamos acompanhar? Leia comigo o Evangelho de João, capítulo 21, que nos diz assim: Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Foi assim, estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro, e eles disseram, nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco. Mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Ele lhe disse, lancem a rede do lado direito do barco, e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiram recolher a rede. Tal era a quantidade de peixes. Aleluia, glória a Deus. Até aqui nós vamos meditar na palavra do Senhor nesse dia. O Senhor, depois de ser perseguido, de ser torturado, ser morto, até então antes, quando ele caminhava com os discípulos estavam junto ao lado do Senhor, e nós sabemos pelo decorrer da palavra, que o único que permaneceu até o fim, meio que por longe, foi o apóstolo João, o discípulo João. Meio que por longe, porque com medo de ser também perseguido, de ser morto. Mas nós vemos que Pedro, a princípio, ele disse, Senhor, eu vou contigo até o fim. Eu vou contigo. E nós vimos que isso não foi o que Pedro fez. Pedro, amedrontado, ele ficou por longe. Depois de ter negado o Senhor 3 vezes, ele se entristece, ele vê que com que a palavra dele caiu por terra, né? Porque o homem é falho, é pecador. E a palavra que se sustenta e permanece eternamente é a palavra de Deus. A palavra de Deus permanece viva e eterna. E quando o Senhor fala, a palavra dele se cumpre. E o Senhor falou que eles não iam permanecer, que eles iam se afastar, porque ele iria ser perseguido, ser morto e ser entregue por toda a humanidade. Mas eles não entendiam, porque estavam ainda sem entender realmente o significado do Evangelho, realmente o significado do que o Senhor estava para revelar. E quando o Senhor morre e eles veem que o Senhor tinha o mestre morreu, e agora o que faremos? Pedro, ele diz, vou pescar, vou voltar a fazer o que eu estava fazendo antes, né? O mestre já não está mais aqui, perdi a minha esperança, então eu vou voltar ao que eu fazia, vou pescar. E assim Pedro vai, só que junto com Pedro os demais também vão. Quando Pedro decide ir pescar e voltar atrás, talvez ele esqueceu que o Senhor falou para ele, Pedro, hoje larga tudo que tu tem, vende o teu barco, tua rede, esquece aí. Tu vai ser agora um pescador de homens, um pescador de almas. Esse é o teu chamado, esse é o propósito para a tua vida. Mas Pedro, desamparado, meio que angustiado, meio que sem esperança, porque ele não tinha entendido ainda realmente o propósito do Evangelho, o poder da palavra do Senhor, ele volta a pescar. E com isso ele leva os demais. E quando eles estão pescando no alto da madrugada, viram à noite e não pegam nada naquele mar. Mar de Tiberíades, né? Um grande lago. E o Senhor, depois de ressurreto, aparece para eles por uma terceira vez. Aparece pela terceira vez. E ali ele pergunta para eles se eles não têm o que comer, se não tem peixe, se não pegaram nada, e eles disseram que não. Então o Senhor manda com que eles lançassem a rede do outro lado do barco. E assim eles fizeram. E pegaram um grande número de peixes, no qual quase que a rede se rompe e o barco vai a pique. Um total de 153 grandes peixes. Mas o que nós aprendemos com toda essa lição hoje, amados? Nós vamos ver que o Senhor vai falar por meio da sua palavra que Pedro ele estava caminhando com Cristo, os demais apóstolos, mas quando o Senhor ele foi morto, eles se entristeceram, eles perderam a esperança,
Eles voltaram a fazer o que faziam antes. E muitas vezes nós olharmos para a nossa vida, nosso dia a dia, nosso cotidiano, tantas vezes você pensou em parar, ou você está parado na caminhada, você talvez pense assim, o Senhor não liga mais para mim, eu não quero mais saber dessas coisas de Deus, eu vou procurar as coisas que me agradam, que agradam a minha carne, que agradam os meus prazeres, que agradam o meu eu. Só que nós vamos ver que no fim de todo o pensamento humano, de toda a caminhada humana, o fim é morte. Mas aquele que caminha com Cristo, por mais que tenha caído, por mais que tenha errado, por mais que tenha parado na caminhada, porque a palavra de Deus diz que aquele que esteja de pé, cuide para que não caia. Porque nós temos suscetíveis a cair. Nós podemos cair, tropeçar, errar, mas graças a Deus, ao bom Deus, ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que assim como Ele fez com Pedro, Ele pode e faz nas nossas vidas. Sempre com que tropeçamos, erramos ou paramos. E nós vemos que no decorrer da caminhada o Senhor tem nos sustentado tantas vezes. O Senhor tem dito, não volte para esse caminho. Não volte para onde você saiu. Né? Volte, venha para os meus caminhos, que são luz, que são paz, que são vida eterna. Porque esses caminhos humanos, esses pensamentos humanos são falhos, são errados, que não levam a lugar nenhum. E Pedro, ele viu que quando ele pega aquela força de peixe, ele viu que aquilo ali era um ato sobrenatural. Era algo que não vinha aqui da terra, era algo do céu. Era algo que transformou o pensamento dele. Ele veio correndo, né, se atirou aos pés do Senhor e disse que ele era pecador, que ele reconhecia. E o Senhor olhou para ele e disse, Pedro, tu me amas? Perguntou uma vez, perguntou a segunda e perguntou a terceira. Apacentas as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Apacentas as minhas ovelhas. Glória seja dada ao nome do Senhor. Porque a chamada de Pedro era para que ele fosse aquele que iria ser o líder do cristianismo, aquele que iria ser o líder da igreja. Queria, né, sempre quando nós vemos Pedro, ele é aquela pessoa ativa, aquela pessoa que está à frente, sempre tomando uma posição, sempre buscando fazer o melhor para Deus. Mesmo que ele esteja errado, mas ele buscou fazer o melhor para Deus. Porque nós sabemos que nós temos as nossas limitações. Mas eu quero dizer para você nesse dia que se você está parado na caminhada, se você talvez desistiu de caminhar com o Senhor, está desanimado por algo que aconteceu na sua vida, ou que muitas tentações, muitas coisas estão acontecendo, mas eu digo para você, confie no Senhor. Confie nele, entrega os teus caminhos a Ele. Persevere na palavra, persevere na busca da santificação. Porque sem santificação ninguém jamais verá Deus. Aleluia! Sem a santificação nós estamos arruinados. Sem a busca da presença do Senhor, quem somos nós? Não somos nada. Ele que tem nos sustentado, Ele que tem nos guiado até aqui. E por meio da sua palavra gloriosa nós somos iluminados, somos transformados. E entendemos e compreendemos por meio da palavra qual a vontade do Senhor. Ao invés de queremos a nossa vontade. E assim agradamos a Deus fazendo a sua vontade e cumprindo os seus propósitos. Que olhamos para onde nós paramos e da onde o Senhor nos tirou. E voltamos para o caminho do Senhor. Clame ao Senhor. Clame que o Espírito Santo trabalhe no seu coração. Que Ele venha ali falar e mostrar qual as grandezas de Deus, qual a vontade soberana de Deus. E que o Senhor venha trabalhar grandemente na tua vida nesse dia, meu amado e minha amada. Pois nós sabemos que os dias são maus, que os dias são trabalhosos, e nós não vemos nenhuma esperança nesse mundo. Mas a esperança vem do alto, a esperança vem de Cristo. Ele disse para nós, por meio da sua palavra. Aqui ele caminhou com os apóstolos, caminhou com os discípulos. Ele pregou e falou tudo que o Pai tinha proporcionado que ele fizesse. E assim ele cumpriu com a lei. E nós sabemos que ele disse, ele deu ordenança, que ele iria subir, mas viria outra vez para buscar a sua igreja. E se Cristo voltar hoje, você está preparado? Você está preparado para subir com o Senhor? Porque só há dois caminhos e só há duas esperanças. A esperança de vida eterna com o Senhor e estar na glória com Ele. E a outra esperança para aqueles que eu não digo esperança, mas desesperança. Daqueles que não servem a Deus, daqueles que não têm o cuidado com as coisas de Deus, que é a condenação eterna. Porque a palavra de Deus nos diz que aqueles que aceitaram o Filho já têm a vida eterna. E aqueles que não aceitaram já estão condenados. Então cabe a nós, nesse dia, decidir qual
a decisão que nós temos hoje: servir a Deus ou servir ao mundo. Não há coisa melhor do que servir a Deus, isso eu garanto a você. E se você ouviu essa palavra e Deus trabalhou no seu coração, deixe o Espírito Santo trabalhar no teu coração, meu amado, minha amada. Deixe Deus falar com você. E faça como Pedro, se entregue por completo. Depois de ouvir a palavra, depois de ouvir o Senhor falar contigo. Deixe Deus trabalhar, deixe Deus falar no teu coração. Largue mão de tudo que você talvez almeje desse mundo, que você pense que vale alguma coisa. Porque muitas coisas às vezes se agarram ao passado, se agarram às coisas que não edificam. E quando nós entendemos e conhecemos o que o Senhor quer para a nossa vida, nós vimos o que é realmente a alegria, o que é realmente o viver para Deus. E eu gostaria de orar com você nesse momento, agradecendo a Deus por essa maravilhosa palavra, por esse dia maravilhoso e por tudo que o Senhor tem feito e ainda vai fazer na nossa vida. E eu louvo a Deus por isso. Eu gostaria de convidar você nesse momento a nós orarmos e agradecermos a Deus por tudo que Ele tem feito. Feche seus olhos. Amado Deus, soberano Pai, te agradecemos em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Te agradecendo por essa palavra que é poderosa, que é eterna, que é soberana. Pai, eu creio que já tem falado, Senhor, aos nossos corações. Mas clamo a Ti, Senhor, que aquele que esteja ouvindo, Senhor, esta palavra neste momento, que o Senhor venha abençoar. Venha, Senhor, levantar aquele que esteja caído. Venha trazer de volta, Senhor, aquele que se afastou dos Teus caminhos. E aquele que ainda não Te conheceu, não compreendeu os Teus propósitos, Senhor, que o Senhor venha revelar ao seu coração. Que o Teu Santo Espírito, Senhor, transforme essa vida, ó Pai, de pecador para um arrependido, para aquele que queira buscar a Tua vontade. Ó Deus, olhe, Senhor, pelas famílias, pelos lares, pelas crianças, os jovens, a todos, Senhor, eu clamo a Ti que o Senhor venha abençoar o nosso estado, a nossa nação, Senhor, o Brasil, e a todos, Senhor, eu peço a Tua bênção. Dai-nos livramento, Senhor. Esteja conosco todos os dias, ó Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que onde quer que estejamos, que o Senhor esteja conosco, Senhor, nos guardando, nos livrando de todo mal. E entrego tudo nas Tuas mãos, te agradecendo pela família que o Senhor tem nos dado, pelo alimento de cada dia e por esse ar que respiramos e pela Tua rica, gloriosa e bendita salvação em Cristo Jesus. E tudo te dando graça, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Jesus te ama. Entregue teus caminhos ao Senhor e o mais Ele fará. Glória a Deus.